Muito bem, queridos, faremos a lição número 10, a parte de quarta-feira, falando sobre amar a esposa como a si mesmo. Apesar do fato de que o homem e a mulher são iguais perante Deus em seu relacionamento, Cristo mostrou funções bem específicas de cada um no casamento. É preciso ver que Jesus disse que os dois se tornarão uma só carne. Porém, o marido deve assumir a liderança do lar, de acordo com 1 Coríntios 11, verso 3. O marido é o cabeça do lar, como Cristo é o cabeça da igreja. Essa liderança não deve ser uma liderança ditatorial, opressiva. Na verdade, deve ser uma liderança que possa ajudar a esposa a ter a sua individualidade. E os dois, então, vão trabalhar juntos para que possam levar o lar de maneira plena. Assim como Cristo lidera a igreja, como cabeça da igreja, e o apóstolo Paulo escreveu: vós maridos amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, como também ele quer purificá-la com a lavagem da água pela palavra, para que ela possa então ser purificada e ser assim colocada como imaculada, pura, diante de Deus e dos homens. Cristo amou a igreja, o seu povo, com compaixão, misericórdia, perdão, respeito e abnegação. Assim também devem os maridos amar as suas esposas e torná-las felizes, de maneira que, como disse alguém, se você quer ter sucesso no casamento, mais do que você encontrar a pessoa certa, é você ser a pessoa certa. É mostrar, assim, através da cortesia, do sacrifício pessoal, como tornar a outra pessoa feliz, sem cobrança dos ordens absurdas, sem ser uma pessoa possessiva. Isso é ter sucesso no casamento. Por isso, duas pessoas se unem no casamento para ser uma só carne. Mas uma não perde a sua individualidade com a outra. Na pergunta número 4, diz assim: que conselho específico Paulo deu aos maridos para que eles amassem de verdade as suas esposas e amassem com qualidade? Que conselho Paulo deu? Efésios capítulo 5, 28 a 30, diz assim: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como se estivessem amando seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor Jesus sustenta a igreja, porque nós somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. É a primeira vez que o apóstolo Paulo fala assim, de maneira tão específica, da sua carne, do seu corpo, dos seus ossos. Mostrando que os cristãos fazem parte real da igreja, que é o corpo de Cristo. Então, que conselho deu o apóstolo Paulo aos maridos, mostrando que eles devem amar suas esposas? Resposta: Paulo argumentou que os maridos devem amar suas esposas de forma abnegada, como eles se amam, como cuidam do seu próprio corpo, porque marido e mulher são os dois uma só carne. E Paulo disse: ninguém maltrata a sua própria carne. Paulo vivia numa época em que os maridos tinham assim um poder patriarcal. Eles podiam matar qualquer escravo, eles podiam matar qualquer pessoa de sua casa, inclusive os filhos, podiam maltratar e matar a esposa, que tudo isso era considerado ainda dentro da lei. Depois, com o tempo, isso foi modificando para que a família pudesse assim subsistir. As pessoas da sociedade foi cada vez mais criando restrição para esse tipo de tratamento que o homem tinha sobre a mulher. Por isso o apóstolo Paulo tinha uma dificuldade muito grande em mostrar aos crentes efésios, transformados pelo Espírito Santo, transformados pela aceitação de Cristo Jesus, que o tratamento com as mulheres deveria ser totalmente diferente. É por isso que o imperador Calígula, ele mandou abrir o ventre de sua mãe na sua frente, porque ele queria saber de onde ele havia vindo. Ele já tinha nascido de onde. Mandou abrir o ventre da mãe dele, na frente dele, para mostrar que as mulheres não tinham assim uma figura muito simpática diante da sociedade. Agir diferente dessa regra era a proposta do apóstolo Paulo para todos os cristãos. Por isso Paulo usou a figura de Jesus Cristo amando a igreja. Paulo ensinava que os cônjuges devem ter assim amor recíproco, devem assim se considerar uns aos outros, um ao outro com assim respeito e individualidade. O marido não perde a individualidade e a mulher não perde a individualidade de se tornar
uma só carne. Ellen White escreveu no livro Lar Adventista, página 116, um conselho muito apropriado. Ela diz o seguinte: quando os maridos exigem completa sujeição de suas esposas, declarando que a mulher não tem voz ativa ou vontade na família, mas deve mostrar inteira submissão, eles estão colocando suas esposas numa posição inferior e contrária às Escrituras. Interpretando dessa forma as Escrituras, eles então estão violando o desígnio do casamento. Não é para considerar a esposa como inferior. Por isso Deus fez a mulher assim, de um osso da costela, que é algo do lado, para que a mulher fosse considerada assim, a parceira idêntica ao homem no relacionamento. Em uma conversa sobre casamento, alguém disse o seguinte: a chave para um bom casamento é que os dois sejam um. Outra pessoa perguntou: como é que dois podem ser um? Não estou entendendo. Então a pessoa disse: olha, existe uma particularidade na música que se chama contraponto. É quando uma melodia está tocando e por trás dessa melodia, por exemplo, existe um toque de piano. Então é possível perceber o toque de piano e a melodia que a orquestra está tocando. Então uma não anula a outra. É possível ouvir a melodia tocada por uma orquestra e é possível ouvir o contraponto, o toque do piano suave, mostrando que aquelas duas melodias formam uma harmonia. E dessa forma, toda a música ela fica bela, com essas duas variações, o contraponto entre duas melodias que tocam de maneira uníssona, mas formando uma música só. Por isso, no casamento, deve haver esse contraponto. O marido e a mulher devem tocar suas melodias de forma individual, mas os dois juntos formam uma só melodia, a melodia do amor. Era isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. E ele disse: maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quando um duque inglês foi preso por um sultão no Oriente Médio, ele foi considerado inimigo. E o sultão perguntou àquele duque: o que o senhor daria pelos seus filhos? Ele diz: metade do meu reino. E então o sultão perguntou: o que você pode dar por sua vida? Diz: a outra metade do meu reino. O sultão perguntou: e pela sua esposa, o que você daria? O duque, percebendo que havia prometido tudo que estava ao seu alcance, ele disse: eu daria a minha própria vida para que ela pudesse viver. O sultão achou aquilo muito bonito e disse: eu vou libertar vocês. Achei muito bonita sua expressão de amor. O senhor está disposto mesmo a morrer por sua esposa? Disse: perfeitamente. E então ele os libertou. E assim a esposa viu nos olhos daquele seu esposo toda a dedicação, disposto a sacrificar a sua vida para que ela pudesse viver. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O apóstolo Paulo mostrou que era dessa forma que os maridos deviam amar suas esposas e assim fazer uma diferença na cultura daquela época, mostrando que o cristianismo tinha uma proposta diferente para os relacionamentos conjugais. Maridos, amai vossas mulheres. Deus nos abençoe. Possamos hoje, assim, colocar isso como uma determinação para a nossa vida. Como disse o grande pregador John Wesley, se você aceita Jesus na vida, até o seu bichinho de estimação deve reconhecer que você agora é uma pessoa diferente, transformada. Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela lição que acabamos de estudar. Que o Senhor nos dê amor no coração. Possamos ter um relacionamento perfeito, conjugal, de maneira plena. Que o Senhor nos dê essa bênção em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Um beijo no coração. Uma feliz quarta-feira. Que Deus te abençoe e continue te abençoando nesse continuar da semana. E hoje, no culto, que você ore pelas pessoas que mais necessitam, principalmente por sua família. Deus abençoe a todos. Amém.